Olá, vamos começar a nossa sexta aula sobre o tópico especial de História Moderna 1, sobre Império Espanhol, assim como o Império Português eu dividi em duas aulas, é muita coisa, então a gente tem que aproveitar um pouco mais de tempo, né, para não ficar muito cansativo uma aula em cima da outra, então a gente vai dividindo um pouco isso. Os outros impérios também têm muita coisa para falar, mas também a gente tem menos conhecimento, então na hora de fazer a, a seleção do que falar é sempre mais fácil resumir, né? E a gente tem que entender que a história do Império Espanhol é muito complexa até pela própria história da Espanha, né? A Espanha não, é um país que tem uma trajetória curiosa, diferente, que a gente vai ver. A gente vai ter que recuar um pouco no tempo para poder entender um pouco essa questão, tá bem? Então vamos lá. Para começar a história da Espanha, é impossível deixar de falar sobre a expansão do Islã, ou a expansão muçulmana, que começa no século VIII, como vocês sabem. Ela é um fenômeno bastante impressionante, né? Na região da Península Arábica, a partir daqui dessa região, depois que o profeta Maomé começa a pregar essa nova religião, funda-se essa nova religião, o Islã, e o Islã ele tem uma vocação enorme para a conversão. É uma preocupação muito grande da, da religião islâmica. Então, os muçulmanos, que são aqueles que se submetem ao Islã, ganham esse nome, muçulmanos, né? Eles vão se expandir muito rapidamente, né? Do século VII, a partir do século VII, mais ou menos, e vão ganhar tanto territórios a oeste, vão chegar até o Turquestão, para vocês terem uma ideia de quão longe eles vão, nessa região aqui, e também todo o norte da África, como vocês podem ver, e eles vão invadir a Península Ibérica no século VIII. E essa invasão, ela quase tomou conta de toda a Península Ibérica. Foi um trambolhão, digamos assim, né, dos vários reinos que tinham aqui por conta do processo de esfacelamento do Império Romano do Ocidente. Aqui no Oriente, né, aliás, os muçulmanos vão diminuir bem a presença do Império Bizantino, né, que vai resistir algum tempo aqui, até o século XV, como vocês sabem, quando cai Constantinopla, para os turcos otomanos, que são uns muçulmanos muito especiais, que a gente vai falar deles quando a gente falar do Império Turco, né? Cuidado, porque muita gente diz que são árabes, como se fosse sinônimo de ser muçulmano. Nem todo muçulmano é árabe, né? Árabes são os povos que viviam e vivem na região da Península Arábica, né? Ser convertido ao Islã não te faz ser um árabe. Você até pode ter que aprender árabe para poder ler o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Mas isso não te faz da etnia árabe. Você tem várias etnias que pertencem ao Islã e, portanto, a gente chama todos eles de muçulmanos, né? Daí há muita confusão que as pessoas fazem com todos esses termos, né? Então, os muçulmanos vão chegar na Península Ibérica e vão pressionar os reinos que existiam nessa península, vão tomá-los, né, na sua grande maioria, e só não entram pela Europa dentro, né, porque aqui, em 1752, na famosa Batalha de Poitiers, os franceses do Império Carolíngio conseguem segurar o avanço muçulmano, né? E aí cria-se esse limite dos Pirineus, digamos assim, para dividir o mundo muçulmano e o mundo cristão, né? A cristandade ocidental.
toda a península foi tomada? Não. O norte da península consegue resistir à expansão muçulmana. A região das Astúrias, né? Que consegue manter aqui uma presença cristã, desculpem, católica também é verdade ainda, já, nessa região aqui do norte. E é a partir dessa região que a gente vai ver que, ao longo de um demorado processo, a partir do século XI, mais ou menos, os vários reinos cristãos que vão se formando a partir do enfrentamento desses cristãos com os muçulmanos nessa região do mundo, aí vão surgindo vários reinos, né? É desse enfrentamento que, gradativamente, a Europa vai resgatar das mãos dos muçulmanos esse território, né? Mas isso é um longo processo, como a gente vai ver aqui, é muito resumido nos mapas posteriores. Aqui tem muito mapa, por isso eu desapareci, para não atrapalhar a visualização de vocês, né? Então, nesses 4 mapas aqui, que estão no canto esquerdo do slide, nós temos os vários momentos, digamos assim, da presença muçulmana na Península Ibérica. Como vocês podem ver, o Reino das Astúrias consegue resistir aqui aos avanços dos muçulmanos, né? Aqui você tem uma divisa que vai se manter durante algum tempo com o Reino de França, né, nos Pirineus. E é a partir dessa linha, dessas duas linhas, digamos assim, que a reconquista vai gradativamente avançar, né? Então, você tem uma série de batalhas, né, que resultam em algum tipo de conquista por parte dos cristãos, que por sua vez fundam então reinos e que continuam esse processo de expansão. Então aqui nesse primeiro momento, a gente está vendo nesse mapa, né, que lá por volta do século XI, como eu falei para vocês, a gente já tem o reino de Leão, né, o condado de Barcelona e não muito mais que isso, né, o condado de Navarra, que é um que vai aguentar bem aqui a pressão, né? Mas já vimos então que há um processo de reestruturação da presença cristã na Península Ibérica. Mais tarde, um pouquinho, a gente já vai ver outros reinos, né? O Reino de Leão, o Reino de Castela, que vai ser tão importante que vamos falar tanto hoje, Navarra um pouquinho mais forte, né? O Reino de Aragão, que vai crescer também bastante, o Condado de Barcelona, que a gente vai ver que não vai ter muita longa vida, né? E aqui ainda a presença dos muçulmanos. Eu não vou entrar no detalhe dos califados, omíadas, abássidas, etc., porque senão vocês vão à loucura. Então vamos só ter uma ideia de que são muitos anos, então também tem muita história por trás dos próprios muçulmanos, né? Que vão mudar, né, ao longo do tempo. Mas isso não daria para falar, e eu imagino que vocês já tenham estudado isso, espero que vocês já tenham estudado isso, em história medieval, né, do Oriente, pelo menos. Vocês podem ter visto a história dos muçulmanos e saber um pouco mais. Aqui, então, a gente já teria um período já mais posterior, né, já mais próximo do que a gente está querendo mostrar para vocês. O Reino de Castela já bem poderoso, o Reino de Leão, o Reino de Navarra, o Reino de Aragão já cresceu bastante, como vocês podem ver, né? E, na verdade, Portugal já se consolidar. Depois a gente vai nesse mapa outro que está aqui à direita, para explicar um pouquinho melhor disso. Portugal aqui já está praticamente todo consolidado, né? A região norte e a região do Algarve, mais ao sul, já está dominado, né? pelos
e já é o Reino de Portugal, né, que demora um pouquinho até ser fundado, e sobra, durante muito tempo, um território apenas de presença muçulmana, que é o território de Granada. É claro que é importante que vocês tenham uma coisa registrada na cabeça. O fato desses reinos terem tomado conta, esses reinos cristãos terem tomado conta de todo esse território, não quer dizer que todas as populações muçulmanas que existiam nesses reinos saíram de lá, né? Havia e vai continuar havendo, pelo menos até o século XV, cidades com presença, com bairros dos mouros, né? Ou seja, desses muçulmanos que habitavam a Península Ibérica, eles ganharam esse nome, né? Mouros. E a gente vai ver a população moura, ou mourisca, como vocês queiram falar, habitando essa região. E só depois é que a gente vai ver que as coisas vão ficar mais complicadas, né? Agora, antes da gente ir para o outro mapa, queria que vocês vissem uma outra coisa aqui, né? Esse mapa estaria entre esse aqui e esse último aqui, né? O terceiro e o quarto mapas que a gente mostrou para vocês. Por quê? Porque ele mostra justamente o que eu queria falar para vocês sobre Portugal, né? O reino de Portugal ele surge a partir do reino de Leão. O rei de Leão faz uma campanha contra os muçulmanos, contrata os jovens nobres da França, né? E esses nobres então vão se destacar nessa batalha e um desses nobres vai se destacar tanto que o rei de Leão vai dar a ele o título de conde e esse território aqui que ficou sendo conhecido como Condado Portucalense. O filho desse homem, o Afonso Henriques, ele vai se rebelar contra Leão e vai fazer a independência de Portugal, né? Mas isso eu espero que vocês já tenham isso na cabeça, já devem ter visto em Brasil 1, etc. Só estou recapitulando, porque como esse mapa aqui já aparece Portugal todo assim, prontinho, né? Eu quero mostrar aqui justamente que não, que também é um processo do Condado Portugalense, da fundação do Reino de Portugal até a consolidação do território português até o sul, até o Algarve, né? Demora também um bocado, são pelo menos uns 100 anos, 150 anos de conquistas para o sul, que a partir de Portugal vão sendo feitas, né? Como a gente pode ver aqui, já temos aqui no final o processo que aqui está se iniciando, tá? E aqui a gente vê que, de fato, esses reinos são muito maleáveis, né? E vão mudar de nome, aumentar território, é sempre muito complexo, né? Como vocês podem ver aqui. Vejam que o Condado de Castela é uma coisinha mínima aqui, né? Aragão também era uma coisinha mínima, o Condado de Barcelona ainda está aqui de pé, mas essas coisas todas são muito dinâmicas ao longo desses 4, 5 séculos de expansão territorial na Península Ibérica, tá bem? Para entender a formação da Espanha propriamente, a gente tem que pegar dois eventos que são incontornáveis, digamos assim, né? E para isso a gente tem que saber essas datas, não tem jeito, tem que estar no sangue de vocês, né? A primeira delas é a data de 1469, que é a data do casamento dos reis católicos. A Isabel de Castela, que vemos aqui, e aqui está a heráldica do Reino de Castela, e o Fernando de Aragão, aqui a heráldica do Reino de Aragão. Esse casamento, se vocês lembrarem do mapa que a gente viu ali atrás, né, reúne os dois reinos mais poderosos, ou pelo menos maiores em termos territoriais, com exceção, é claro, de Portugal, que existiam na Península Ibérica no século XV. Né?
Então, na verdade, esse casamento ele consolida ele ratifica, né, essa identidade territorial. Então, esse casamento, portanto, ele tem esse papel de iniciar o processo de unificação desses vários reinos da Península Ibérica. Castela já estava fazendo um processo de assimilação de reinos menores, né? E esse casamento consolida esse processo, né, com Aragão. Acontece que é importante, antes da gente continuar, entender que a Espanha, quando faz isso, ela surge, né, por um lado, mas, por outro lado, são termos bastante ainda ligados à tradição desses reinos. Por exemplo, no contrato de casamento entre a Isabel de Castela e o Fernando de Aragão, existia uma cláusula que dizia que qualquer um deles que morresse antes um do outro, né, teria que procurar as cortes do respectivo reino que tinha perdido o seu rei ou rainha, e teria que convocar essas cortes e pedir a que elas concordassem com a sua continuação do reinado, né? Eu gosto de falar sempre isso porque é muito fácil a gente cair na esparrela de achar que isso foi um processo muito tranquilo, e não foi, né? Não foi. Castela teve que abrir mão de uma série de coisas, Aragão também, e isso é uma negociação que não é tranquila, né? Agora, esse processo vai desembocar num ano que vai ser o que a gente chama de ano crucial para a consolidação da monarquia espanhola. Qual é esse ano? É 1492. É um ano fantástico, né? Fantástico por quê? Porque você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse mesmo ano, exatamente nesse ano. Você vai ter a conquista de Granada, ou seja, finalmente os muçulmanos serão varridos enquanto unidade política da Península Ibérica. Também vai haver um édito de expulsão dos muçulmanos que não se convertessem ao cristianismo. Então, muitas populações de mouros que existiam em outros reinos ou se convertiam e se transformavam em mouriscos, né? Como foram chamados depois, ou teriam que ir embora, né? Essa mesma lógica foi usada no Édito de Expulsão dos Judeus. Também os judeus foram considerados um mal para a presença deles na península, no Reino de Espanha. Então, os reis católicos eles fizeram uma lei dizendo isso, que se os judeus quisessem continuar vivendo na Espanha, tinham que se converter ao cristianismo. Se não fizesse, a solução era sair da Espanha, ir embora, ou, se ficassem, que assumissem as consequências, porque não seria possível aceitar a presença deles, né? E vocês podem imaginar o impacto humano que foi isso, né? De populações inteiras tendo que se transportar para outras regiões do planeta. Muitos desses judeus vão para os Países Baixos, um outro grupo vai para regiões na região ali do corredor sírio-palestino, né? Haverá também quem vá para o Oriente, né? A gente tem gente chegando no Oriente não pelo mar, não pela Rota do Cabo, né? Mas em 1492, se vocês lembram, né? Das aulas de expansão portuguesa, os portugueses ainda não estão lá ainda,
Mas alguns judeus saíram numa rota andando pelo Mediterrâneo, foram pela Península Arábica ou pelo Golfo Pérsico e foram parar na costa oeste da Índia, né? Onde tem Goa, que a gente estudou. Né? Ali na cidade de Cochin, especialmente, eles vão se concentrar, muitos desses migrantes, digamos assim, vão chegar lá. Então é uma dispersão, né? Uma diáspora de judeus, mas a grande maioria esmagadora vai para Portugal mesmo, né? O rei Dom Manuel vai facilitar a vida deles, deixando que todos entrem, né? Depois, como a gente já falou, né, lá no século XVI, ele vai querer casar com uma das filhas dos reis católicos, e aí tem uma cláusula que pede que ele seja duro e expulse os judeus de Portugal. Ele concorda e faz aquilo que a gente já falou para vocês na aula passada, né? Diferentemente da lei espanhola, ele obriga os judeus a saírem só por um porto, que é Lisboa, e dá um tempo mínimo das famílias se organizarem para essa saída, coisa que no caso espanhol foi um prazo mais longo. E aí, quando está todo mundo querendo fugir e ir embora ali no Porto de Lisboa, ele manda batizar todo mundo, jogar água benta na cabeça de todo mundo vira cristão novo, né? E ele resolve esse problema com os batizados em pé, né? E, claro, vai criar mais problemas no futuro, mas, de qualquer forma, esse problema especificamente foi resolvido dessa forma naquele momento, né? Então, vocês podem ver por aí que é uma história complexa e que a gente está resumindo de maneira muito, muito superficial. É só para dar uma ideia para vocês, né? Quem quiser aprofundar, tem muita coisa escrita para estudar, tá? E qual outro evento de 1492? Esses vocês todos conhecem de trás para frente, de frente para trás, que é a descoberta da América por Cristóvão Colombo. É claro que Colombo vai, durante muito tempo, jurar de pé junto, vai morrer achando isso, né? De que ele chegou próximo às Índias. Ele está próximo ali da China, do Japão, ele acha que está ali próximo, né? Tanto que ele faz, ao todo, 4 viagens à América, achando que estava perto que estava no Oriente, né? E ele passeia por aquelas várias ilhas das Antilhas, procurando o tal da passagem para a China, ou para o Japão, ou para as Índias, né? Ele morre acreditando nisso. Mas a gente sabe que no início do século XVI, o Américo Vespúcio, que é um navegante também italiano, como o Colombo também é, um genovês, né? Se bem que existem várias teorias sobre a origem do Colombo, inclusive a mais rocambolesca de todas, que diz que o Colombo é, na verdade, um espião português. Eu acho isso delicioso, mas não creio que seja verdade. Mas há livros, inclusive escritos, dizendo que isso é uma coisa a se considerar. Eu só acho que é difícil de me convencer. Mas, de qualquer forma, Colombo, desculpe, o Américo Vespúcio percebe, né, por uma série de análises que ele faz, nessa viagem que ele faz na costa da América, e ele fala, não, isso não são as Índias, isso é o Novo Mundo. Ele põe o nome de Novo Mundo. Durante algum tempo é assim que se refere a essa nova descoberta nas fontes. Só mais tarde um pouquinho, que em homenagem ao Américo Vespúcio, se começa a chamar esse território de América, né? O que para alguns é uma grande injustiça com Colombo, de todas as injustiças que Colombo colheu no final da sua vida. Ele teve muito poder, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a conquista das Américas, feita por Colombo nas ilhas das Antilhas, porque isso vocês devem ter visto em América 1, né? Mas ele era um grande almirante, né? Ele ganhou da Isabel de Castela uma série de prerrogativas e de poderes, mas também os perdeu todos.
e morreu em condições bastante precárias, né? Então uma trajetória bastante complexa a do Colombo. De qualquer forma, o que a gente quer mostrar aqui nesse slide é que esse ano de 1492 ele é fundamental para a gente entender a unificação espanhola, né? É uma unificação que se consolida com a expulsão dos muçulmanos do Reino de Granada, né, com a vitória sobre Granada, e a expulsão de todos aqueles que não são cristãos do território espanhol. Isso cria na Espanha uma liga, uma força identitária muito grande. Né? Ser católico, ser espanhol é ser católico. Né? A Inquisição, que já tinha sido criada em 1476, ela só vai reforçar ainda mais essa questão, perseguindo todos aqueles que, porventura, uma vez convertidos, voltassem às suas religiões de origem, né? Mouriscos, cristãos novos, etc. Uma repressão super violenta, e isso criou uma marca identitária fundamental para se consolidar o reino de Espanha. Né? E, por outro lado, a descoberta da América vai ser um achado para essa monarquia. Né? Porque as pretensões da monarquia espanhola em relação ao resto da Europa sempre foram muito grandiosas. Se a gente comparar com Portugal, por exemplo, a gente vai ver que Portugal, a vocação, né, o exercício do poder em Portugal, dos reis portugueses, da monarquia portuguesa, foi o reino, manter o reino, né, e os seus domínios, especialmente no Oriente, e depois na América, mas também tentando marcar a sua presença na África e consolidar algumas posições no Oriente. Então, a vocação portuguesa foi sempre para além-mar. Né? Os espanhóis, apesar de terem uma importante possessão além-mar, a grande cobiça deles, o grande móvel, aquilo que movimenta os reis de Espanha, são os interesses europeus. São as disputas que eles vão se envolver em vários momentos do século XVI, século XVII, e que vai acabar criando grandes problemas para a própria Espanha e para a sua própria administração. Né? Mas isso explica algumas coisas. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava começando a estudar a Espanha, me indicaram um livro para ler de um historiador chamado Kramer. E eu estava preocupado com a questão da América Espanhola, porque eu queria fazer uma comparação da América Portuguesa com a América Espanhola. Então, eu fui ler esse cara, tipo assim, é o grande especialista de Filipe II, dessa monarquia do início do século XVI. Eu pensei, pô, esse cara vai me ajudar. Né? E, para meu espanto, ele não tinha quase nada falando sobre a América Espanhola. Ele falou o tempo todo das implicações da monarquia espanhola nos Países Baixos, no sul da Itália, no norte da Itália, as tensões com a França, com a Inglaterra, e nada de América. Eu fiquei muito impressionada com isso. Falei, ué, mas a América não tinha importância, né, para esses caras? Tinha uma vital importância, mas era uma importância do ponto de vista econômico. Né? É a prata da América que vai alimentar esses projetos megalômanos que os reis espanhóis tinham em relação à Europa. Né? Então, essa diferença entre Espanha e Portugal é muito curiosa, é muito interessante de se notar aqui nesse momento. Tá? Esse mapa aqui vocês já conhecem e eu só trouxe aqui para a gente recapitular aquela disputa básica entre os reinos de Portugal e de Espanha. Né? O mundo foi dividido entre eles em dois tratados, o Tratado de Tordesilhas, ainda no século XV,
e o Tratado de Saragoça já no século XVI. Como vocês podem ver, o marco do Tratado de Tordesilhas são as ilhas de Cabo Verde, né, o arquipélago de Cabo Verde, as tais 350 léguas do arquipélago, e a linha de Saragoça também é importante para a gente perceber o interesse dos espanhóis em controlarem também alguma fração aqui da região oriental, né? Isso é só para vocês lembrarem que essa disputa é uma disputa que é tanto de Espanha quanto de Portugal, que os outros países europeus, como eu já falei para vocês, nem todos, eu diria nenhum, aceitou essa lógica, né? Mas essa lógica ela funcionou durante algum tempo, para as autoridades de Portugal e de Espanha. Digo durante algum tempo, porque não é na época da União Ibérica, isso também vai mudar um pouco, como vocês sabem, né? Essa linha de Tordesilhas aqui, por exemplo, ela vai ser ultrapassada pela colonização portuguesa, né? Feita especialmente pelos paulistas, pelos bandeirantes paulistas, que vão quebrar a linha de Tordesilhas para encontrar ouro em Minas, lá no século XVIII, ouro em Goiás e Mato Grosso, né? Ou então no estado do Grão-Pará-Maranhão, para reconhecer a região amazônica, especialmente a bacia do Rio Amazônico, do Rio Amazonas, desculpa, que também ultrapassa o limite de Tordesilhas, né? Então, é só para vocês resgatarem essa memória que eu botei esse mapa aqui. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre as conquistas, né? Que primeiro, como eu já disse, o Colombo ele chega aqui na região das Antilhas, ele fica aqui navegando por essas ilhas, procurando o que ele achava ser a passagem para a China ou para a Índia, nunca vai encontrar, mas posteriormente os espanhóis vão encontrar a região do que a gente chama de América Central, né? Uma população já em decadência, um império já decadente, que é o dos maias. Mas aqui eles já recolheram uma série de informações sobre um grande reino, um grande império que existia mais ao norte, que a gente conhece como o Império Azteca, né? Aqui no México, onde é atualmente o México. E mais ao sul, os espanhóis vão chegar um pouquinho mais tarde, ainda no século XVI, e vão enfrentar um outro grande império, que era o Império Inca, né? Aliás, esse termo astecas e incas são termos, como vocês sabem, errados. O certo é falar Império Azteca e Império Inca, porque tanto o Império Azteca quanto o Império Inca é formado por outras etnias que não têm esse nome, né? No caso das incas, se não me engano, tem os quechos. No caso dos astecas, tem os toltecas, os metecas e os vários tecas que fazem parte aqui dessa cultura, né, desse império. Isso também a gente não vai estudar, porque eu imagino que vocês já tenham contato com esses temas em América 1. Mas o texto que vocês vão ler, que vai ser o texto do Brzezinski, né, ele vai usar algumas referências aqui sobre, especialmente o Império Azteca, tá? Então, quem conquista o Império Azteca é o Hernán Cortés, né? Essa conquista ela é feita em 1521, quando o rei dos astecas ele é derrotado. Aqui temos uma fonte asteca que narra uma das intervenções dos soldados espanhóis, né? A truculência dos espanhóis. E aqui a gente tem a conquista do Império Inca por Francisco Pizarro, né? Que é um pouquinho mais longa, porque a história, vocês já devem ter estudado, a história da conquista aí é mais complexa, porque num primeiro momento o Pizarro se alia a um irmão do Inca daquela época, né?
quando eles derrotam esse irmão, o traidor, digamos assim, se volta contra Pizarro, né? E Pizarro volta a vencer esse cara consegue fugir e formar um reino separatista ao sul, mas acaba sendo derrotado mais tarde, ainda no século XVI, por outras figuras espanholas. Mas, basicamente, a gente pode dizer que a conquista do Pizarro se faz nesses 3 anos aqui, 1533 e 1536. Tá? Eu, como eu disse, não vou entrar em detalhes sobre a conquista, é só importante a gente saber que ela foi feita e, a partir dela, o domínio espanhol é consolidado em todas essas regiões aqui. Né? Mais tarde a gente vai ver o mapa para ver como é que eles distribuíram administrativamente esse domínio. Esse mapa é extremamente rico. Né? Por quê? Porque ele diz para a gente montes de coisas. Vamos então decupar aqui um pouco esse mapa, vamos desmontar um pouco esse mapa. Primeiro, entender o que era entendido como domínio espanhol na América, ou como a gente chama América Espanhola. Né? Como você pode ver, tem uma mancha enorme, vermelha, ou abóbora, não sei dizer a cor direito, que marca desde o território do que é hoje os Estados Unidos, né? Até o que é hoje o norte da Argentina. Né? Toda essa região, é claro, não era dominada totalmente pelos espanhóis. Havia pontos aqui, digamos assim, sem a presença espanhola necessariamente, mas vamos dizer que fosse essa mancha toda aqui, o domínio espanhol. Depois a gente vai ver, tem o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino de Nova Granada, o vice-reino do Peru, o vice-reino do Rio da Prata e uma série de capitanias que vão se formar aqui. Mas depois a gente vê isso com mais tranquilidade. É legal que esse mapa também fala do estado do Maranhão, Grã-Pará, como a gente pode ver aqui, e o estado do Brasil, né? Isso já domínio português. Né? Agora, com a União Ibérica, isso tudo também vai ser espanhol. Né? Lembrem-se disso. Né? Dependendo, então, da época que a gente se referir nesse mapa, e aqui está aqui, a 1580 a 1640, que é a época da União Ibérica, a gente pode dizer que isso aqui também é espanhol. Só que, como vocês sabem, na União Ibérica, as cortes de Tomar, aquelas cortes que admitiram, né, e proclamaram e aclamaram Filipe II, rei de Portugal, com o título de Filipe I, eles também vão decidir nessa uma negociação dessas cortes de Tomar, vai ser que os reis, não foi só Filipe II, mas vai ter mais 3 reis, né, governando as 2 coroas, que esses reis obedecessem à lógica do que era antes de Portugal e do que era de Espanha, inclusive indicando funcionários de nacionalidade referente a cada uma dessas regiões. De uma maneira geral, foi obedecido. Aqui e ali você vai encontrar exceções à regra, mas de uma maneira geral foi obedecido. Né? Então, para além desses domínios americanos, os espanhóis tinham, e esse mapa mostra, o que é muito interessante, os domínios aqui no que ele está chamando de Índias espanholas do leste, né? Do leste, East Indias Spanish, né? Que são as Filipinas, basicamente. Mas, mais uma vez, dependendo da época, se for a União Ibérica, essa divisão ela fica mais flexível. Né? Macau e essas outras regiões de domínio malaca, de domínio português, estão ali confundidas nessa mesma lógica da União Ibérica. Né?
Tem uma presença espanhola também no norte da África, que rivaliza com a presença portuguesa também aqui. Inclusive as Ilhas Canárias, que foram uma descoberta dos portugueses, acabam sendo domínio espanhol até hoje, né? As Canárias fazem parte de Espanha, tá? Além disso, os espanhóis, e esse mapa é bem bacana, porque ele mostra como é que a Espanha também se imiscui, se mistura com questões europeias, né? E aí aqui a gente tem algumas das tensões com as quais a Espanha se meteu na Europa, né? A região dos Países Baixos, a região do Franco Condado, a região do norte da Itália e especialmente o sul da Itália, sem falar nessas ilhas do Mediterrâneo também, né? E é por esse caminho, inclusive, que os espanhóis também vão conflitar, vão enfrentar, vão se confrontar com outro império do qual a gente vai falar aqui, que é o Império Otomano, né? Que vai estar a partir do século XV, depois que tomou Constantinopla, esse império se consolida e começa a avançar para a Europa, né? Especialmente a Europa Oriental. E aqui vai haver um grande confronto também entre espanhóis, entre os europeus, digamos assim, mas com certeza Filipe II vai ser o grande, e o Carlos V antes dele, vão ser os grandes sujeitos aí dessa disputa, né? Então, esse mapa é bem rico porque ele mostra todas essas coisas. E aqui no detalhe ele mostra também as questões no norte da África, mais perto de Ceuta, por exemplo, que também foi conquista portuguesa durante muito tempo, cai para os muçulmanos, depois os espanhóis é que tomam Ceuta. Hoje, atualmente, Ceuta é uma cidade de domínio espanhol. Tanto que a gente vê com muita frequência e com muita tristeza que é uma cidade murada e que as pessoas que tentam fugir do norte da África e de outras regiões, até do sul, mais ao sul da África, muitas delas vão na direção de Ceuta e tentam passar para a Espanha por Ceuta, né? Pulando esse muro, eles chegam na Espanha, porque é território espanhol. E acho que vocês já devem ter visto, são cenas muito impressionantes, as pessoas se jogam mesmo, né? E é um muro altíssimo e não contém, né, o desespero das pessoas para passar para a Europa. É triste. Os refugiados são um problema grave na Europa atualmente, não só os refugiados que estão na moda agora, que são os da Ucrânia, né? Mas a gente já vem vindo há muitos anos os fluxos de refugiados da África para a Europa, especialmente a região da Itália, Espanha, Portugal, Grécia, né? São regiões que recebem fluxos contínuos e constantes, inclusive com embarcações piratas que, em condições subhumanas, transportam pessoas e muitas delas já morreram. A gente já viu muitas cenas muito tristes com essas, especialmente com as crianças, né? Então, só para a gente ter uma ideia como é que essas coisas todas estão relacionadas e como esse mapa é interessante para a gente ver tudo isso. Esse outro mapa também é importantíssimo, porque ele mostra algumas coisas que são essenciais para a gente entender sobre a dinâmica do domínio espanhol, né, nesse período, né? Primeiro, saber algumas coisas básicas. O sistema de exploração espanhol, ele tinha uma lógica que era a lógica dos portos únicos. Somente dois portos, desculpem, na Espanha podiam receber as embarcações vindas da América, ou Sevilha ou Cádiz. Teve um tempo que era só Sevilha, depois entrou Cádiz, teve outro tempo que foi só Cádiz e voltou Sevilha, mas de uma maneira geral, Sevilha e Cádiz são os dois portos de contato comercial com as Américas.
E nesse contato, o que se obtinha das Américas? Especialmente ouro e prata. Prata vinda, em geral, da região que hoje a gente chama de México, mas que era do Império Azteca. Também da região do Potosí, aqui, do é mais Bolívia, né, do que Peru, essa região aqui, muito rica em prata. O mercúrio, vocês vão falar, mercúrio? Mercúrio é fundamental para se limpar a prata, né? Então é uma liga necessária, uma combinação necessária, o mercúrio, a prata. O ouro que veio na América Espanhola é menor em quantidade do que a prata, e vem especialmente de onde hoje é a Colômbia, né? São essas regiões, fornecem esses metais fundamentais, né, para sustentar essas campanhas muito frequentes que os espanhóis desenvolveram na Europa, né? Em troca, as embarcações traziam para a América alimentos e manufaturados, bem simples, né? Não vão também imaginar que seja uma coisa muito complexa, né? Por outro lado, aqui na América também você tem um sistema de portos únicos, ou seja, não podia sair de qualquer porto embarcações para seguirem para Sevilha e Cádiz. Você tem o porto de Veracruz, como vocês podem ver aqui, Porto Belo, aqui Veracruz no atual México, né? Porto Belo pode ser Panamá, por aí, na América Central, né? Cartagena de las Índias, ou Cartagena, né? Que é um porto na Colômbia, atual Colômbia, tá? E às vezes Havana também, dependendo da época, podia ser um porto possível. Depois era tanto pirata que tinha aqui na região das Caraíbas, né? Nessa região aqui, que eles foram desistindo, né? De usar Cuba, Havana como base para o comércio. Mas isso também é uma outra coisa importante saber, né? Essas rotas existiam, eram rotas mais ou menos óbvias, né? E por isso os piratas ficavam aqui só esperando boas embarcações para eles atacarem, né? Era uma coisa muito comum. Um outro porto importante que a gente não falou é o de Lima, né? Dessa cidade de Veracruz e também do Porto de Lima, podiam sair as embarcações que a gente chama de a Rota de Manila, ou Anal de Manila. Era uma, uma, uma nau, uma embarcação que saía do México e ia até o Oriente, até as Filipinas, Manila, né? E de lá trazia sedas e para lá levava prata. Prata essa que servia para comercializar, para comprar esses produtos chineses, especialmente a seda, mas também porcelana, não é de se desprezar aqui, né? E outros produtos típicos da, da produção chinesa, que gostava muito imensamente de receber a prata das Américas. Então a gente está vendo aqui uma coisa muito interessante, que é a combinação das minas de prata e ouro da América Espanhola, com as rotas de comércio e os portos únicos, sistema de porto único, né? E a inter-relação dos continentes, né? A Europa, a América e a Ásia, portando o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Uma rota completamente diferente daquela rota portuguesa, que é a Rota do Cabo, que liga o Atlântico ao Índico, né? Mas que também acaba chegando lá, já que o mundo é redondo, apesar dos idiotas que defendem a ideia imbecil de que a Terra é plana, né? Bem, os caras já sabiam disso há tanto tempo, daí chega a dar nervoso. Bom, esse mapa é muito rico, portanto, para a gente ver esses movimentos todos, tá? Bem, vamos
começar a terminar a nossa aula, a gente já está com 50 minutos de aula, só falando, primeiro, mostrando para vocês esse mapa é do século XVIII, então já é um mapa bem consolidado dos domínios espanhóis nas Américas, né? E até mesmo a própria América Portuguesa está aqui definida de maneira mais ampliada, digamos assim. Então a gente tem o vice-reino de Nova Espanha, o vice-reino, a capitania-geral da Guatemala, na América Central, a capitania-geral de Cuba, a capitania-geral da Venezuela, o vice-reino de Nova Granada, que é a Colômbia atual e um pouco do Equador, né? O vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, que inclui a Argentina, e a Capitania-Geral do Chile. Então, esse sistema administrativo, no século XVIII, finalmente está consolidado. Tá? É importante notar que essa estrutura ela vai se montando ao longo do tempo. Né? Aqui e ali vai deixar de haver uma capitania, um vice-reino vai mudar de nome, tem aquelas variações que a gente mostrou para a América Portuguesa, que também aqui na América Espanhola acontece. Só que eu não estou muito interessada em ver muitos detalhes, porque a gente está preocupado em mostrar a questão europeia da parte da Espanha. Né? Então, isso é uma coisa fundamental, entender que o domínio da América ele é o sustentáculo da política imperial espanhola, especialmente na própria Europa. Né? Como vocês podem ver, aquela prata que compra seda na China, né, e que sai aqui da América, é também a prata que vai para a Europa e vai sustentar as campanhas, os exércitos, a parafernália militar que a Espanha precisa para essas várias campanhas que ela se envolve, especialmente no século XVI e no século XVII. Aliás, no século XVI, o Filipe II podia se dar ao luxo de dizer que no reinado dele, no reino dele, o sol nunca se punha, né? De forma bem grandiloquente. Então, mesmo que não, como a gente já disse várias vezes aqui para vocês, que os reis de Espanha não se diziam imperadores, mas quando um rei de Espanha fala que no reino dele o sol nunca se põe, ele não está sendo modesto, né? E de certa forma ele tem razão. E ainda mais se a gente lembrar que o Filipe II é o rei do início da União Ibérica, né? O Filipe I de Portugal, o Filipe II de Espanha. E de fato, né, ele é dono de praticamente todo mundo. Se a gente olhar do ponto de vista europeu, né? A gente sabe que não é bem verdade, porque existem os outros reinos, os outros impérios e as outras coisas. Mas se você for ver em termos de possessões em várias regiões, ele vai ter possessão na África, na América, na Ásia, né? E de fato ele pode se dar esse luxo, né? De ser tão megalomaníaco. A abundância da prata, por outro lado, ela vai ser uma faca de dois gumes. Né? Por quê? Porque se ela, por um lado, sustenta essa monarquia, ela também cria um especial problema, que é o desequilíbrio do valor da prata. Né? E esse desequilíbrio ele vai causar um desequilíbrio nos preços, a revolução dos preços, como a gente fala. Né? E os preços aumentando, eles geram carestia. A gente está vendo, infelizmente, isso é uma coisa que eu tenho notado há uns anos atrás, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, quando eu dava aula disso, eu usava a palavra carestia e as pessoas nem entendiam o que eu falava. Né? Eu tinha que explicar o que era carestia, porque nunca mais a gente tinha vivido uma realidade de carestia. Que é isso, é tudo ficar caro, né? E você não tem dinheiro para nada. Então, infelizmente, agora eu não preciso explicar mais o que é caristia, né? Porque a gente está vendo na carne o que é caristia. Caristia é isso, é uma disparada alucinada dos preços,
a capacidade das pessoas de compra cai abruptamente, violentamente, e isso é extremamente cruel, porque cria zonas de miséria e muito desespero, né? Então, o século XVII ele é um século marcado por essa crise econômica. Quem está estudando o Moderna 2 comigo está vendo que é o esteio de uma série de revoltas que acontecem ao longo do século XVII, ou em meados do século XVII, especialmente. E tem muito a ver com isso, né? Com esse impacto de uma quantidade muito grande de prata que os espanhóis estão jogando na Europa através dessa exploração violenta feita nas Américas. Né? O ouro nem tanto no século XVII, porque o ouro, como vocês viram, está restrito a uma região. Até tinha ouro no México e no Peru, mas não em quantidades muito exageradas. Vai ter na Colômbia, mas de fato, o ouro que vai de fato arrebentar a boca do balão mesmo é no século XVIII, é o Brasil, né? O Brasil do século XVIII produzindo ouro em uma escala vertiginosa é que vai trazer uma outra dimensão a essa questão, né? Também com problemas dos dois lados, né? A abundância também traz complicações, né? Aliás, eu procurei e não encontrei, ainda vou procurar mais, um gráfico que mostre a quantidade de exploração da prata nos séculos XVI, XVII, XVIII na América Espanhola e a produção de ouro no século XVIII no Brasil. É muito impressionante. Se eu encontrar esse gráfico, a gente fala um pouco mais dele, mas deixamos para a próxima aula, que até lá eu devo ter descoberto em que livro está isso. Bem, e para terminar, né, uma coisa importante que a gente vai voltar na próxima aula, falar já, é que a administração das colônias nas Américas, ela vai se basear numa certa autonomia para cada vice-reino e para cada capitania. Né? Elas têm que se reportar ao rei, né? Mas entre si elas não têm tantas relações. Né? Algumas pessoas explicam que isso vai ajudar lá no processo de independência a uma tendência à formação de vários estados, e não um só, como foi o caso da América Portuguesa. Mas nós já vimos também que essa teoria está um pouco furada se a gente lembrar que mesmo a América Portuguesa a gente tem pelo menos dois grandes polos administrativos, né? A capitania, desculpem, o estado do Maranhão Grão-Pará e o estado do Brasil. Né? Mas com certeza a questão dessa autonomia ela é mais forte para o caso espanhol, de uma maneira geral. Mas isso a gente vê na próxima aula, porque aí a gente vê as estruturas desses reinos, a gente vê as populações, os mestiços, a gente faz alguma coisa assim mais ligada à questão cultural e à questão populacional, como a gente fez também para a questão da América Portuguesa. Tá? E também um foco maior na questão da Europa. A gente vai ter que prestar mais atenção aos envolvimentos que os espanhóis vão ter na Europa, especialmente nos eventos dos Países Baixos. Né? Esses são fundamentais para a gente até entender depois o Império Holandês e os seus desdobramentos. Tá? Vamos parar por aqui. A gente já tem 1 hora de aula. Já dá para dar uma geral do que eu quero falar. E na próxima aula a gente continua aprofundando alguns aspectos. Tá bem? Obrigada.